vai jogar no super time da ilha. Hoje vai jogar no super time da ilha. Atenção, torcida rubro-negra, está começando mais um podcast do esporte, Sportcast do Leão, número 4. E, como já é de costume, solta a vinheta, meu quilo. Hora da base. Torcida rubro-negra, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui no podcast do esporte, podcast do Leão. Você está ouvindo onde quer que você esteja. Eu me chamo Carlos Eduardo Petrucci e estou aqui na mesa hoje com o time jovial, o time da categoria de base, como é do nosso convidado hoje. Comigo aqui do meu lado esquerdo, o sempre presente Wesley Silva ali. Como é que você está, meu filho? Olá, Petrucci, olá, torcida rubro-negra. Mais uma vez muito feliz de estar aqui no CT. Acabou o treino agora do Sub-20, né? A gente trouxe como convidado especial para falar sobre esse time. E além disso, para falar sobre a carreira como jogador também, um atleta mais do que consagrado dentro do futebol pernambucano, principalmente aqui dentro do esporte. Está iniciando agora uma nova trajetória como treinador. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar nessas duas vertentes, né? Jogador e agora treinador. Completando aqui a mesa, Nivaldo Machado. Nivaldo, tudo bem, meu velho? Como é que você está? Fala, Petrucci, fala, Nação Rubro-Negra. Feliz aqui de estar em mais um podcast, mais um Sportcast do Leão. E vamos aí falar com esse convidado, como o Wesley bem colocou, especial, que tem coisa para falar, tanto como jogador quanto como treinador. Então, sem muito mistério, vamos apresentar quem está com a gente hoje. Professor César Lucena, nosso zagueiro, campeão, multicampeão aqui, o campeão de 2008, e que tem muitos títulos pelo esporte, carreira consagrada aqui dentro, e que agora é o comandante técnico da nossa categoria de base, nosso Sub-17, Sub-20, que está muito bem também no Campeonato Brasileiro, estreou bem no Campeonato Pernambucano, e tudo isso a gente vai falar aqui. César Lucena, muito obrigado por ter aceito. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, né? Para mim é um prazer também estar participando. Espero nós bater um papo legal aí, falar de tudo que tem acontecido na minha vida, né, tudo que aconteceu na minha carreira e meus planos futuros aí. Muito bom. César, para começar, a gente queria saber como é que você chegou no esporte. Você é jogador, como é que você chegou até aqui, como foi sua chegada no Leão, o que é que você lembra dessa história, dessa época, e como é que foi que você chegou aqui no glorioso Esporte Clube do Recife? Bom, foi um tanto... assim, rápida, né? Eu estava no meio da temporada no futebol grego, eu estava jogando no time na Grécia, no Asteras Tripoli. Vim de férias final do ano, né? E férias não, aquela folga que eles dão, até porque o campeonato ainda está em andamento. E chegando aqui, houve a possibilidade, né? Eu conversei com o rapaz que trabalhava comigo, ele falou que tinha possibilidade. Eu falei, poxa, que legal. Para mim interessante, eu já tinha jogado com alguns atletas que passaram pelo esporte, né? E ele sempre falava, César, quando você for jogar para o lado de Pernambuco, o melhor que tem lá é o esporte. É o mais organizado, é o time que briga por títulos. Se tiver oportunidade, vai de olho fechado, que é muito bom, né? E aí houve o interesse e nós conversamos, foi um acerto rápido e graças a Deus foi o melhor para a minha carreira. Como foi a afirmação, César? Porque tu tem uma carreira portuguesa, Marília, tu chega no esporte como nome desconhecido, não sei se foi o Galo que te indicou, ou se foi algum diretor, tu pode até falar se tiver essa informação. Como foi se afirmar, começar a... Porque tu chegou como um dos primeiros reforços, acho que para 2017, né? 2007, chegou como um dos primeiros reforços, ainda desconhecido, e foi se afirmando. Como foi esse ingresso, saindo da Grécia, né, o Asteras? Foi um clube até que foi campeão no ano que tu esteve lá. Você fez parte da campanha, um time, inclusive, bem consolidado hoje na elite grega. Na época ainda estava tentando galgar. Fala um pouquinho sobre essa tua afirmação no esporte e esse primeiro ano, sobretudo o primeiro semestre ali em 2007. Olha, foi rápido, foi até o Galo, né, o treinador. Eu agradeço muito a ele pelo que ele fez por mim, né? Teve o interesse, nós conversamos rápido, né? O esporte estava necessitando de contratar zagueiros, ele foi procurar no mercado e meu nome surgiu.
Ele gostou porque eu já havia jogado contra ele lá em São Paulo, né, no Campeonato Paulista, até mesmo no Brasileiro da Série A, Série B. Já tinha jogado contra as equipes dele e ele houve interesse, conversamos rápido. E no esporte, assim, foi até rápida a minha adaptação. Chegamos em 2007, conseguimos o campeonato pernambucano, né? A princípio foi o campeonato pernambucano. Depois veio o Campeonato Brasileiro, competição que o esporte já estava disputando depois de algum tempo, voltou a disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. E nós fizemos uma boa campanha também no Brasileiro, né? Tivemos ali alguns momentos ruins durante a competição, mas acho que faltando 3 ou 4 rodadas, nós fizemos um grande jogo em casa contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro, eu acho. Uma sequência que era pesada e vocês conseguiram 6 nós pontos. ganhamos do Palmeiras, nós ganhamos do Cruzeiro também. E aí ficamos livres da zona de rebaixamento ali, né? Não tínhamos mais a possibilidade de cairmos. E aí foi bom, foi um ano bom, um ano que ganhamos títulos, né? Fizemos uma boa campanha no Brasileiro. E aí acabou meu contrato, eu tinha contrato até o final do ano, contrato de 1 ano, acabou meu contrato e o Galo tinha ido para o Figueirense. Sim. E aí ele pediu minha contratação no Figueirense, né? Aí aqui no esporte, a princípio não teve o acerto, né? E eu fui para o Figueirense, joguei o campeonato catarinense lá o primeiro turno, nós fomos campeões do primeiro turno. E aí o esporte estava necessitando de zagueiro ainda, não tinha acertado com ninguém. E aí me ligaram, falando se eu queria voltar. E na hora eu conversei com a minha esposa e nós queríamos muito voltar, até porque a cidade muito boa. Meu pai é pernambucano, né? Tem meus avós que moram no interior aí de Pernambuco, são lá de Riacho das Almas, Trapiá. Legal. Minha avó mora em Trapiá, né? É um vilarejo perto de Riacho das Almas. Meus tios moram em Caruaru. Vinham em peso aqui ver jogo seu na ilha? Não, eles não vinham muito, mas quando o jogo era em Caruaru, eles estavam sempre lá, né? Até porque tem alguns tios meus que alguns são tricolor, outro é rubro-negro, tem uns que são alvirrubros, é misturado, mas quando eu jogava, todos viravam rubro-negros, né? E era muito bom jogar em Caruaru, é muito bom jogar em Caruaru e ter o apoio da família, né? E aí eu quis voltar e, assim, foi a melhor decisão que eu tomei, ter voltado. E em 2008 nós conseguimos ganhar um campeonato pernambucano, conseguimos a conquista, né, de um dos maiores títulos da história do clube. E fazer parte disso para mim é de muita alegria. Eu acho que eu conto para o meu filho era pequenininho e hoje assim ele está entendendo qual é o tamanho da grandeza desse título, né? Teu filho, para muitos não sabem, eu acredito, tá no Sub-15, não fui cobrir um campeonato Sub-15, acho que 2 meses atrás ele estava lá, zagueirão também, né? Meu filho ele está tentando um lugar ao sol aí também, né? Ele tem o sonho de ser jogador. Eu falei para ele, filho, não é fácil, é uma carreira árdua, que requer muito esforço, que requer pagar um preço muito alto, né? E eu falei, eu tô com você, só que você tem que fazer por onde, né? Tem que pagar um preço. Ele ficou um tempo, ele foi fazer teste no Santos, há um tempo atrás. Chegou lá, passou no teste, ficou 1 ano lá no Santos, né? E aí, quando foi no final do ano retrasado, ele veio de férias, aí o cara falou que ele estava liberado, aí ele fez teste aqui no esporte, passou, e tá aí, tá buscando um lugar ao sol. Eu torço para que ele consiga alcançar o primeiro objetivo, que é ser profissional, né? Que não é fácil. César, você falou da sua volta em 2008, depois de uma rápida passagem pelo Figueirense, e você teve essas 2 passagens. A primeira em 2007, de 1 ano, e depois, quando voltou em 2008, aí se estendeu até 2012, né? Você se firmou mesmo na equipe. E eu queria saber dessas temporadas que você passou no esporte, né? 7, 8, 9, 10, 11, 6 temporadas. Qual foi o melhor momento que você sentiu que você teve seu melhor desempenho, que foi seu auge realmente no esporte? Olha, eu creio que eu permaneci no esporte. Eu acho que jogar no esporte não é fácil, até porque a grandeza do clube, a exigência do torcedor ela é muito alta, então o jogador tem que ser regular. Acho que o ano inteiro, os treinos inteiros, a pressão o tempo todo é muito grande.
Porém, é gostoso, né? Quando você passa a ser um atleta profissional e deseja jogar numa grande equipe, você tem que entender que você vai ser cobrado por estar numa grande equipe. Eu acho assim que eu fui bem regular na minha carreira aqui no esporte como atleta, senão eu não teria ficado esse tanto tempo. Nós sabemos que quantos jogadores não passaram aqui de muita qualidade e devido não ter rendido aquilo que era esperado, foram embora. Sim. Mas acho que a grande temporada que nós fizemos aqui, claro, o título da Copa do Brasil é o maior, não tem dúvida disso. Mas acho que 2009, apesar de não ter sido uma temporada que terminou bem para nós, mas acho que foi uma temporada legal, que a gente fez uma temporada regular, tivemos altos e baixos, como acontece durante o ano, mas acho que 2009 foi muito bom, devido à competição que nós disputamos, né? Foi a Copa Libertadores, que para muitos o esporte iria ser o saco de pancada da competição, e nós conseguimos fazer um grande torneio, né? Acho que tivemos uma falta de sorte assim nas oitavas de final. E aquele pênalti que deram, bateu no teu peito e o juiz inventou o pênalti ali contra o Palmeiras, foi complicado, né? Foi na fase de classificação, Foi, né? exato. Ainda foi no primeiro jogo lá na fase de classificação. Esse pontinho que passou o Palmeiras. Esse pontinho fez É. o Palmeiras passar. Eu acho que foi o Armeiro, cruzou uma bola, eu coloquei o peito, visivelmente ficou com o até a peito. marca da bola, ele deu pênalti, e aí empatou 1-1, eu 1 a 1, acho. gol Foi do 1-1 o Wilson. jogo, é isso. Empatamos 1-1, e esse pontinho aí O passou o pontinho Palmeiras. Né? Salvador. Se tivesse o VAR, não teria tido pênalti. Fala um pouquinho desse grupo, quem eram as peças ali. Tecnicamente, acho que a torcida conhece, mas nos bastidores, no vestiário, quem eram os líderes ali, quem era o mais engraçado. Fala um pouquinho daquele grupo que é especial também para a torcida lembra até hoje, do grupo 2008, 2009. Olha, os mais engraçados assim do grupo de 2008, 2009, sem dúvida é o Carlinhos Bala, né? É engraçado, quebrava muito na hora de dar uma entrevista. Mas dentro do vestiário assim era muito tranquilo. Um grupo, tinha o Leandro Machado também que brincava muito, o Dutra, o Igor. Nós tínhamos, acho que a grande diferencial daquele grupo de 2008 era a amizade, né? Dentro do vestiário, o respeito, a cobrança existia muito, tinha muita cobrança e o respeito era muito grande. O que me marcava naquele time, que era um time que conversava bastante, né? Você com o Igor, com o Duval, era o tempo todo conversando, o Magrão no gol, enfim, estava o tempo todo orientando dentro da própria partida. Ficava até mais fácil para o Nelsinho essa união de vocês também, fora e dentro de campo, né? Isso, era um time experiente, né? Como Bastante. saía lá os resultados, nós íamos alcançando os resultados e a imprensa ficava falando que era um time ultrapassado, um time experiente, que era de refúgio. E eu acho que a experiência da equipe ajudou muito o professor Nelsinho, né? Claro que a mão do professor Nelsinho ali foi fundamental para o título. Acho que ele foi o mais importante para o título, foi devido à tranquilidade que ele passava para a gente, a confiança, os trabalhos. Ele sempre era pontual, né? Sempre acertava naquilo que ele falava. Então, aliado à experiência dos atletas, aí facilitou bastante, né? E dentro de campo nós conversávamos, sabíamos que não éramos a melhor equipe tecnicamente, porém para ganhar da gente os caras tinham que correr muito. Aí nós falamos, rapaziada, nós não somos os melhores, os caras são taxados como os melhores, eles são melhores tecnicamente, mas nós mentalmente nós podemos ser melhor, fisicamente podemos ser melhor, numa dividida, numa bola parada, ter atenção a todo momento e num detalhe a gente pode ganhar o jogo. E é o a que Ilha acontecia. do Retiro era muito forte, né, César? Fala dessa relação, porque em 2008 criou uma simbiose muito forte da torcida do esporte, o caldeirão da Ilha do Retiro, né? Assim, quem viesse jogar na ilha, assim, a gente ganhou de 2 gols de diferença de todo mundo que a gente pegou aqui. De times que vinham como Internacional, que vinha de título mundial, né, com jogadores renomados, até Vasco. A gente aqui dentro fala dessa relação, você que estava do outro lado, eu mesmo estava do lado de cá, eu fui nesse campeonato, eu fui em todos os jogos, né, do Retiro, todos os jogos, desde o Imperatriz, que até o pessoal tirava onda na época, o Sport vai ser campeão do Carnaval Carioca, porque a gente ganhou do Salgueiro no domingo e ganhou do Imperatriz
na quarta-feira. O pessoal é campeão carioca, é campeão do carnaval, é ganhou do Salgueiro, ganhou do Imperatriz. Mas fala dessa relação da torcida do Sport que se construiu com aquele elenco, porque a gente da torcida estava para o que deve ali, era sempre ilha lotada. Queria que você falasse desse momento, de você que estava lá em 2008. Olha, foi assim algo fantástico assim, né? Até porque nós atletas sabíamos que o nosso objetivo, quando você entra no campeonato, se você não tiver o objetivo de ser campeão, você não precisa nem entrar. E quando começou a Copa do Brasil, o objetivo era ser campeão. Nós sabíamos que era 6 ou 7 jogos que poderia nos levar a um grande título. E à medida que foi passamos do Imperatriz primeiro, depois veio o Brasiliense, aí foi o Inter, né, Palmeiras. Aí quando o negócio foi acontecendo, contra o Inter, eu acho que foi o jogo fundamental. Foi aquele jogo que Muito importante. Muito marcante, nós com um jogador a menos, né, fizemos o gol com o Durval no final do jogo ali. Já ouviu a narração do gol do Durval? Já. De vez em quando chega no WhatsApp aí uma narração, né? Quando chega a data comemorativa, tem sempre a lembrança. E aí, quando o Durval fez o gol, nós até brincávamos que fala, pô, ô Bruto, eu chamo ele de Bruto, tenho a liberdade de chamar ele de Bruto, fala, ô Bruto, você fez um gol de falta, você nunca bateu falta no treinamento, você fez um gol de falta, né? E assim, por sinal, foi um golaço e eliminamos uma grande equipe, ou seja, era para nós sermos campeões, né? E foi o que aconteceu. Acho que aí ali nós pegamos a confiança e falamos, não, dá, né? Dá para nós sermos campeões. Aí veio o Palmeiras, a equipe jogou daquela forma, né? Passamos, foi por cima, né? Assim, com todo o respeito à grandeza do Palmeiras, mas passamos por cima. Aí deu confiança. Aí toda a equipe que vinha jogar na ilha, eles sabiam que nós éramos muito fortes, né, ali dentro do campo e, claro, o apoio da torcida. Quando a torcida do esporte, né, a ilha, está lotada, a torcida está inflamada, está naquela pulsação mesmo assim de apoiar, independente de se o cara erra um passe dentro de campo ou não, a torcida apoia do começo ao fim, Foi o jogo contra o Inter, foi assim, nós com um jogador a menos, fizemos 2-1 e a torcida viu que dava, né? E apoiou, aí quando foi ver, o negócio aconteceu, e aí começou, né, a Ilha do Retiro, a magia de jogar ali dentro, quem entra ali dentro, ali, as equipes que vinham, já vinham com o pé atrás, porque viu que nosso time podia estar caindo aos pedaços, mas não se entregava. E a torcida apoiando, eu sempre falo, quando a ilha está lotada, a torcida começa a apoiar, o jogador, sem perceber, ele corre mais do que ele corre habitualmente. A torcida apoiando, aquela bola, a torcida vai, e o cara vai na bola, às vezes se fosse num jogo, num estádio vazio, o cara às vezes não chega na bola. Mas quando a torcida está apoiando, está incentivando, o cara dá aquele gás a mais. Isso é o diferencial que, como você falou, o jogador não percebe, né, César? Não percebe, é imperceptível. Dentro dele, ele vê a galera, vai, aí ele vai. A torcida, a ilha empurra mesmo, né? Empurra, é diferente. Quando a ilha está lotada, a torcida está inflamada, está apoiando do começo ao fim, é difícil do esporte perder um jogo em casa. Eu lembro bem que naquela Copa do Brasil, justamente Palmeiras e Inter eram apontados como grandes favoritos ao título, né? E justamente por o Sport ter eliminado os dois, até a imprensa nacional passou a ver o Sport com outros olhos, né? O Sport, se eliminou os dois favoritos, ele realmente passa, nesse momento, a ser candidato ao título também, né? Foi. Depois que passou pelo Inter e pelo Palmeiras, aí nós já começaram a olhar com diferente para a gente, né? Mas mesmo assim, nós ouvimos os programas esportivos lá em São Paulo, no sul do país, falando que a gente não chegaríamos, né? Que nós não chegaríamos à final. Mesmo passando por grandes equipes, fazendo jogos memoráveis, eles ainda desacreditavam do potencial da equipe. E nós só ouvia, né? Deixa eles falar, vamos provando dentro de campo a cada jogo. E foi o que aconteceu. Veio a semifinal, nós provamos que tínhamos condições. E, assim, a final é história, né? Tem a fatídica fala de Kleber Machado, né? Quando ele chama o jogo da Ilha do Retiro, ele diz que o Corinthians veio buscar a taça.
depois de um ótimo resultado em São Paulo, o Corinthians veio buscar a taça. Quer dizer, ele já estava dando ali o título é do Corinthians, ele ganhou lá, ele vem aqui na ilha só buscar a taça. E essa fala marcante está no DVD do título, né? E é isso mesmo que o César falou, era um time que, apesar de todos esses resultados positivos que vinha passando por cima de todo mundo, era sempre desacreditado. Na imprensa do outro lado do país, que sempre dizia isso, né? Assim, apesar dos resultados bons, apesar do time ter uma base técnica forte, tática, ser forte na Ilha do Retiro, mesmo longe da Ilha do Retiro, fez bons resultados, que até o jogo do Inter lá em Porto Alegre, a gente ali tinha chance, a gente se segurou bem, então era o time que sabia o que fazer fora e dentro de casa, e mesmo assim era subjugado, vamos dizer assim, né, César? Era muito questionado, né? Que todo mundo colocava em dúvida da capacidade física, né? Até porque era um time mais experiente, alguns jogadores que já tinham uma rodagem grande aí, e eles colocavam em xeque a capacidade física, né? E nós fomos provando, até o professor Nelsinho mesmo ia fazendo rodízio, né? E aí ia mantendo a regularidade, era um time bem consolidado, o sistema, né, defensivo, o professor, ele consolidou o sistema defensivo, e na parte ofensiva nós tínhamos um ataque muito bom também, né? Tínhamos Carlinhos Bala, que estava numa excelente fase, Luciano Henrique, Leandro Machado, que era um centroavante diferenciado, fazia gol. O Leandro Machado foi um centroavante incrível do futebol brasileiro, Seleção, Valência, Sport, um cara que chegou com um lastro muito grande e acabou se confirmando. Infelizmente, as lesões vetaram o tempo dele no Sport. Certamente teria conquistado umas coisas. Sim, Romerito também ficou vetado da final, né, devido a questões contratuais. E assim, o Leandro Machado era um cara muito bom pro grupo, né? Ele era aquele cara alegre, brincava muito, mas na hora que era para treinar, treinava muito sério. Eu concentrava com ele, né? E conversava com ele, e eu falava: "Poxa, Leandro, eu via você na televisão, né? Eu era jovem, via você na televisão e hoje eu tô aqui com você". E ele contando a história, eu falava da minha admiração pela carreira dele. É um cara que começou no Inter e fez uma história fora do Brasil, fez história aqui no Brasil, né? Jogou no Flamengo, jogou ao lado de Romário. Então, Sim. tipo assim, era um cara que tinha muita bagagem e não sentia jogos grandes, né? Ele entrava dentro de campo, ele é como mais um jogo. Então, isso aí nos ajudou muito. César, mantém o contato com esse pessoal, tem algum grupo de WhatsApp com esse pessoal, ou com o tempo vocês foram, entre aspas, se afastando? Nós temos alguns contatos, né? Tem atletas daquela equipe que viraram um amigo pessoal, né? Eu tenho muita amizade com o Romerito. Quando há a possibilidade, ele vem para Recife, fica na minha casa. Quando há a possibilidade também, eu vou para Goiás, fico na casa dele. Luciano Henrique, são os que eu tenho mais contato, assim, né? O Kleber, goleiro, que é o pessoal que tem mais contato, assim, né? O Durval. Romerito, que é apaixonado pelo esporte até hoje, né? Dá para ver pelas redes sociais dele, ele tem muito carinho pelo esporte. Ele é um cara que gosta muito, né? Ele chorou muito naquela final de não poder jogar. Nós sentimos muito também, mas ele não pôde jogar, mas na final ele estava lá no vestiário, ficou na concentração. Ele viveu, né, um momento ali, né? Ele tinha que participar, até por tudo que ele fez, pelo jogo que ele fez contra o Palmeiras, né? Então ele merecia. Infelizmente, por questões contratuais, eu não sei o que aconteceu, ele ficou de fora, mas ele merecia e ele estava lá no meio do vestiário, na hora da comemoração também. Então é um cara que a gente tem um carinho muito grande, eu tenho uma amizade com ele, né? E é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Torcedor rubro-negro, hora do recadinho aqui para você. Se associe ao esporte, seja sócio, abrace o Esporte Clube do Recife, acesse maiordonordeste.com.br. Lá você vê todas as modalidades de sócio, você vê preço, você vê o que é que você tem direito. Para mensalidades a partir de R$10, que dá direito à gratuidade de ingressos nos Jogos da Ilha do Retiro. Então, quer dizer, acesse maiordonordeste.com.br, associe seu esporte e abrace essa ideia. Seja sócio do esporte, esse abraço de tão forte não tem separação. Vá também na loja Casado do Esporte, a loja Casado do Esporte, que fica lá na nossa sede, lá na Ilha do Retiro. Para você que está acompanhando aí as novas camisas da Umbro do Esporte, que estão belíssimas. César está aqui com uma delas também, da comissão técnica. Então, se você gostou, você lá na loja Casado do Esporte tem várias opções, as camisas de treino, casaco, calça, short, desse novo manto sagrado do esporte, que está muito bonito.
E lá na loja Casar, além das camisas, você acha outros produtos licenciados do Leão que você pode levar para sua casa também. Acesse também as redes sociais do esporte e fique sabendo das novidades do Esporte Clube do Recife. Estamos no Twitter, Facebook, no Instagram, em todo canto. Quem torce para o esporte vai lembrar bem que durante um bom tempo o César fez um trio, né, com Igor e Durval. Certamente foram os jogadores que mais dividiram ali a zaga com ele, Durval e Igor. E ele também jogou com o Tobi, né, em 2010, 2011, que é um jogador também muito querido pela torcida, pela raça. E além de outros que tiveram passagens mais curtas, né, como André Leone, Montoya em 2010 e também Gabriel em 2011, naquela campanha do acesso. Sim, foram zagueiros de qualidade. Teve alguns outros aí também que passou, né? Que não tiveram a oportunidade de jogar. Mas, sem dúvida, assim, o Igor e o Durval fez um casamento quase que perfeito, né? Claro que não era unanimidade, isso aí é normal, ninguém é unanimidade. Mas quando nós jogávamos ali, nós tínhamos uma sintonia muito boa. No olhar, a gente já sabia o que era para fazer, né? Às vezes ficava eu e Durval, o Igor ia mais atacar, né? Ou às vezes ficava Igor e Durval, eu saía um pouco mais para proteger a frente da zaga. E era um trio de zaga que deu certo, né? Devido também ao Dutra na lateral, a lateral direita também, Luizinho Neto, veio Diogo, depois Moacir. Cabeça da área ali também com o Hamilton, Sandro Goiano, Daniel Paulista. Então era um time que se encaixava as peças, né? E aí se entendia em campo, né? Isso, entendia e ajudou bastante. Pô, você jogar ao lado de um cara com a qualidade que tem o Durval, você fica mais tranquilo, né? Do lado o Igor também, que tinha muita qualidade também. Só que tanto eu e o Igor, nós éramos mais na vontade, né? Durval era o mais técnico, mas nós era mais vontade. E a gente falava, ó, se driblou um, foi driblado, o outro já tem que vir fazendo, né? Porque não podemos tomar gol. Então, tipo, quando o Igor saía para a caça do atacante, o atacante já vinha que chegar caindo, né? Aí quando ele chegava caindo, acabava de derrubar e não tinha muito problema. E com a bola no pé nós procurávamos jogar, né? Dava liberdade para o Igor ir. Às vezes o professor Nelsinho pedia para que eu saísse no meio da zaga, ficava marcado. Aí os volantes subiam um pouco, aí para tentar ter uma saída de bola. E aí foi indo. Depois também tive a oportunidade de jogar com o Montoya, com o Tobi, né? São características diferentes, mas que também deram certo. Se for ver assim os jogos, fizemos grandes jogos também. E, pô, só passou grandes jogadores aqui. Passou um jogador aqui quando eu me machuquei, que não teve a oportunidade de jogar, mas que era um grande jogador e hoje, né, o Vitor Hugo, acho que muitas pessoas não sabem que ele jogou no esporte, mas ele passou aqui. É um grande jogador. Aquele time tinha o Vitor Hugo e o Diogo Barbosa. Poucas pessoas de fato devem se lembrar e estão fazendo um sucesso muito grande no futebol brasileiro. Passou também aqui o Moisés Profeta também, Moisés, né, na Profeta, época também. Foram jogadores que passaram, assim, devido o esporte, a grandeza do esporte, a exigência é muito grande. E às vezes o jogador chega aqui e não tem noção do tamanho que é o esporte. E o tamanho que é a cobrança também, né? A torcida do esporte, ela às vezes não cobra a qualidade do cara, mas cobra a intensidade, cobra a entrega dentro de campo, a vontade. E às vezes, devido à característica regional, né, do futebol, cada um tem sua característica. No Sul é uma característica, né? Lá no Rio Grande do Sul é outra, São Paulo é outra, no Rio de Janeiro é outra. Então aí o jogador vem com a característica de lá. E quando chega aqui, a característica daqui é vontade. Você tem que, claro, saber jogar com a bola no pé, mas a principal característica é você não se entregar. Tomou o drible, você tem que correr atrás do cara, tem que dar um carrinho, tem que ganhar a bola de cabeça, não pode perder dividida. E às vezes até o cara entender como é que funciona, né, o que a torcida gosta aqui, aí acaba ele perdendo espaço. E aí vem outro e faz o que a torcida gosta, aí a torcida, né, e vai indo. E são grandes jogadores que passaram. E pô, para mim foi motivo de muita alegria e eu falo assim com grande entusiasmo de ter permanecido no esporte durante 6 anos. Porque eu vejo o quanto não é fácil. Hoje, estando assim,
Você vai para fora e você, caramba, jogar aqui não foi fácil. E eu agradeço a Deus por ter me dado a sabedoria, ter me dado a condição física de ter correspondido toda a expectativa da torcida. Claro que muitas vezes você não atinge o que a torcida quer, devido a, sei lá, uma falha dentro de campo, até mesmo um jogo que perdeu, que não era para ter perdido, mas eu correspondi na minha vontade, de entrar dentro de campo e não querer perder, né? E isso aí, eu tenho certeza que a torcida nunca viu eu fazendo corpo mole dentro de campo. Vontade nunca faltou, de fato. Acho que os números de jogos pelo esporte, né? O número de jogos pelo esporte diz tudo. César, tu estava falando da linha faixa baixa de campo do esporte, falou de alguns nomes, e enquanto tu falava, eu me remeti aqui que muitos hoje estão em comissão técnica, né? O Daniel Paulista, o Dutra. Fala um pouquinho, agora já indo para essa transição, fala um pouquinho dessa tua preparação, de como tu se preparou, de como tu chegou ao esporte, agora como treinador do Sub-20, fala um pouquinho desse processo. Olha, eu já vinha pensando ser treinador, né? Quando você tá em atividade jogando, você vai meio que entendendo como é que funciona o futebol. Você procura pedir direcionamento. Eu ia pedindo, estava chegando no final da carreira, passou dos 30, você já tem que começar a entender que você tem que procurar uma segunda opção. Não que seja uma segunda opção, uma outra opção, porque a sua primeira opção ela vai acabar. Ela tem um fim. E não é fácil, não foi fácil parar, né? Envolve muita coisa. Eu tinha o projeto e pretendia, me preparei para jogar até os 38 anos, só que devido ao calendário do futebol brasileiro, devido às oportunidades que depois apareceram, mas não era o que eu queria. Você vai para uma equipe de menor expressão, às vezes o pessoal não quer pagar aquilo que você merece, e vai te cobrar como você estivesse ganhando, né? E assim, eu comecei a já ir viajar para algumas equipes sem a família. Então, eu sou muito família. A base minha é a família. Para mim já não vai dar mais, né? Eu vou procurar já seguir um outro caminho. Aí eu parei de jogar, comecei a estudar, fui terminar os meus estudos, né? Fiz supletivo para terminar o meu ensino médio, comecei a fazer faculdade. Fiz curso de gestão esportiva e terminei agora o curso de treinador da CBF, e eu falei, eu quero ser treinador, mas eu quero me preparar, não quero chegar só, ex-atleta vai chegar e vai ser treinador, eu não quero isso, e sei também que tem alguns que têm a capacidade, mas acho que se o cara se preparar junto, né, a parte teórica, entender como é que funciona, depois com a sua parte, né, de experiência dentro do campo, acho que o cara vai ganhar muito, vai sair muito na frente do que aquele cara que só estudou. Isso é óbvio, não tem... Você vai saber o que acontece dentro do vestiário, você vai saber falar com o atleta, como é que funciona o futebol, tentar passar para o atleta, né, as suas experiências vividas e tentar orientar o atleta para que ele não erre. Coisa, às vezes, simples. E aí eu falei, não, vou começar a estudar, conversei com a minha esposa, comecei a estudar, comecei a fazer. Antes de eu parar de jogar, eu já conversava com os treinadores, aí os treinadores já me davam muita toque, e falavam, César, se você quiser ser treinador, você tem que sentar na frente, prestar atenção. E aí eu fui começando, né, prestar atenção nas palestras, prestar atenção. Claro que eu vou pegar, eu tenho, né, ainda estou me moldando, tenho as minhas convicções, tenho a minha metodologia de trabalho, e assim, pegar de cada treinador que passou comigo, pegar as coisas boas e as ruins. As ruins para mim não fazer igual, e as boas para que dê certo, né? Então eu estou procurando, estou me qualificando, ainda não estou preparado ainda para ser treinador profissional, estou me preparando, né? Eu tenho essa consciência, estou me preparando, estou tendo a oportunidade de treinar a equipe sub-20, para mim está sendo algo fantástico, algo diferente, algo novo. Vou procurar acertar, vou errar muito também, mas é procurando fazer o que é correto, procurando fazer o que é certo. E à medida que o tempo for passando, eu vou ganhando experiência e assim, daqui uns 3, 4 anos aí, eu pretendo
ingressar como profissional, né? Mas para mim está sendo muito bom essa experiência, esse começo de trabalho. César, queria que tu falasse um pouco sobre os técnicos que você trabalhou no esporte. O que você pega deles assim de influência positiva que você aplica hoje no trabalho que você está fazendo no nosso Sub-20? Você falou aí de Alexandre Galo, né, que trouxe você em 2007, quis você no Figueirense em 2008. Também teve Geninho, Nelsinho Batista, Givanildo Oliveira, técnicos que tiveram boas passagens aqui no esporte. Você falasse um pouco sobre algumas boas influências que você traz de cada um. Olha, aqui no esporte, graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores, né? Alguns tiveram grande sucesso, outros não tiveram tanto sucesso, mas também que são grandes treinadores. E o que eu procurei pegar de cada um, e eu vi em cada um o que dá certo, é que todos eles têm a humildade de reconhecer que a outra equipe tem capacidade de ganhar dentro de campo. Então, eles tratavam as equipes adversárias da mesma forma. Eu falo assim, falo muito do Nelsinho, porque é o que me chamou muito a atenção na época que trabalhei com ele aqui, foi que a mesma palestra que ele dava contra, não é diminuindo a equipe não, né? Mas estou falando em termos de grandeza no cenário do futebol. Dimensão nacional, claro. Aqui cada equipe tem sua história, Claro. cada equipe tem o seu valor, mas umas têm um valor maior, outras menor. Isso aí não quer dizer que... Só que a mesma palestra que o Nelsinho, né, dava contra o Corinthians, numa final de Copa do Brasil, ele vinha e dava a mesma atenção quando nós íamos jogar contra o Serra Talhada. Tinha uns 15 minutos, ele procurava falar a característica de cada jogador, a característica da equipe, e nos alertava e nos orientava, falava, o time deles é assim, 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 tem essa qualidade, tem essa dificuldade, então vamos trabalhar em cima disso. Então, eu fui pegando isso, né? O treinador Geninho falava muito de ser um time aguerrido, um time firme na marcação, né? O Givanildo Oliveira, muita simplicidade, com sabedoria e simplicidade. Né? Quem mais passou por aqui? O treinador que gostava bastante do teu futebol, sempre te elogiava quando tinha chance, era o Cerezo. Toninho Cerezo, eu trabalhei com ele, para você ver como é futebol. Eu trabalhei com o Toninho Cerezo no Guarani. Eu era o capitão do Guarani, ele chegou no Guarani, e quando ele chegou na semana eu estava suspenso, que eu tinha sido expulso num jogo da Copa do Brasil, lá contra o Estrela do Norte, e eu tinha sido expulso, e nós íamos pegar o jogo da volta, né, na semana. E no Campeonato Paulista, tinha tomado o 3º cartão, batia pouco, né, pra vocês verem. E aí, ele chegou e falou, você é o capitão? Eu falei, sou, tal. Ele falou, não, tudo bem, quando você volta, né. Só que aí chegou lá, o time ganhou na Copa do Brasil, jogou no final de semana no Campeonato Paulista, ganhou também. Ele falou, não dá para você voltar, você não vai voltar, porque os meninos estão jogando. Ele me tirou da equipe, e eu nem relacionado para o jogo eu ia. Mas sempre mantive o respeito, respeitava, às vezes, quando você é atleta, você não entende muito bem, né? Mas eu respeitava, ele é o treinador, respeitava a posição dele, a decisão dele, e procurava dentro de campo fazer por onde, né? Ele voltar para a equipe. E aí eu não joguei com ele lá no Guarani. Não tive a oportunidade de jogar com ele no Guarani. Quando ele veio para o esporte, eu ainda até brinquei com a minha esposa. Meu amor, prepara as malas aí que talvez, né? Deu ruim. E aí, assim, ele chegou no esporte, eu já havia trabalhado com ele, nós conversamos, não tinha receio nenhum dele, só que, tipo assim, se o cara não joguei com ele lá, eu acharia que eu não ia jogar com ele aqui. Só que chegou aqui, ele me deu muita... oportunidade, me deu confiança, e eu joguei com ele assim, e foi um cara que me ajudou muito. O esporte estava vivendo um mau momento ali na Série B, e ele falou, César, você é o melhor zagueiro que eu tenho e você que vai jogar. A torcida pegou muito no pé dele também, eu lembro que falava muito. Ele tem uma frase marcante que ele fala, não o melhor zagueiro, o melhor jogador hoje do esporte é o César. A torcida meteu o pau, a imprensa meteu o pau, e depois começaram a concordar com ele. Não, isso, ele falou, e aí assim, foi algo que me surpreendeu, mas tudo isso que ele falou não foi da boca para fora. Eu sei porque ele via a minha entrega nos treinamentos, ele trabalhou comigo no Guarani, viu que eu não era jogador de ficar de conversinha quando o treinador tira da equipe, e assim, eu trabalhei.
E quando ele falou, eu realmente estava vivendo um bom momento. A equipe não estava vivendo um bom momento, mas eu estava. O jogador não é bobo, o jogador ele sabe quando ele está bem e quando ele está mal. Ele sabe quando ele precisa melhorar e quando ele falhou. Né? Às vezes, o cara, quando a imprensa corneta os caras, corneta sim, faz uma crítica. Se fizer uma crítica construtiva, pô, é o que o jogador adora. Fala, ó, o César, ele não está conseguindo ganhar bola de cabeça. E o jogador sabe que ele não está ganhando bola de cabeça. Aí o jogador, pô, o cara está vendo, eu vou trabalhar isso. Quando recebe uma crítica construtiva, uma crítica que não ofende o atleta não tem problema nenhum, o atleta até gosta, porque o nosso rendimento vive de crítica. Se você não for criticado, você não vai aumentar o teu nível. Você não vai, pô, só recebo elogio, estou bem, não vai acontecer nada. Aí é onde você abaixa o teu nível. Quando você recebe críticas construtiva, crítica que tem um fundamento, aí você, caramba, eu vou trabalhar mais para me melhorar. Aí quando você vai ver, o teu nível vai lá para cima e você, poxa, aquela crítica que o cara falou a meu respeito, melhorei e hoje eu estou aqui. E assim, a torcida, eu lembro na época, até teve muita zoeira, muitas pessoas brincavam, mas eu não ligava, eu estava fazendo o meu trabalho e ele via aquilo. Para ele e para mim, eu estava vendo que eu estava correspondendo. Isso era o que importava naquele momento. E ele recebeu muitas críticas. E depois, quando ele foi embora, nós estávamos pegamos, ele veio, pegou o time embaixo, o time começou a subir, atingiu um nível, aí nós perdemos uns 2 ou 3 jogos, aí ele foi demitido, né? Ele foi embora. Mas é um treinador que eu gosto muito. O trabalho dele de campo é fantástico no dia a dia. Peguei um pouco do trabalho dele, que ele trouxe negócio de jogos reduzidos, né? Trabalhinho. Pô, é muito bom o trabalho dele. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes treinadores aqui no esporte. Eu procuro pegar um pouquinho de cada um. Claro, tenho as minhas convicções, mas eu procuro pegar um pouquinho de cada um. Outro técnico também marcante na sua trajetória aqui foi Geninho, porque Geninho começou aquele 3-5-2, né? Então, provavelmente foi ali que começou aquele trio, né? Igor, César e Durval. Foi. Eu lembro até hoje, assim, que nós havíamos... Eu estava voltando, eu tinha sentido uma dor muscular, né? Aí fiquei um tempo fora, acho que foi umas 2, 3 semanas, acabou o Campeonato Pernambucano e chegou, era o Giba, começou o brasileiro, né? E eu estava sentindo a perna, fiquei de fora, e aí o Giba não teve uma sequência, aí veio o Geninho. E aí eu não jogava, ele tinha vindo o Gustavo, né? E eu estava sem jogar. E aí nós perdemos o jogo em casa, foi muita gente suspensa, expulso, e nós fomos jogar contra o Palmeiras lá, né? E aí ele colocou 3 zagueiros, colocou eu, Igor e Durval. E lá nós começamos a ganhar o jogo. Você fez gol nesse jogo aí, que eu lembro. Foi. Não dá para esquecer, né? Foram poucos gols, mas a gente tem que lembrar. Aproveitando esse ensejo, qual foi o gol mais importante, assim, o mais importante e o mais bonito, um gol que ficou marcado para você, assim, na sua carreira pelo esporte? Aqui no esporte, eu acho que esse jogo contra o Palmeiras foi um gol importante, que nós estávamos vindo de derrota, né, contra o Inter, e contra o Palmeiras eu tive a oportunidade de fazer. Nós saímos perdendo o jogo de 1-0, e aí com 5 ou 6 minutos o volante nosso tinha sido expulso, né, o Bilica, e nós achamos que nós íamos tomar porque tomamos gol logo no início, tomamos um gol no início e logo em seguida o cara foi expulso. E aí o Palmeiras começou a jogar, né, e nós mantivemos a calma e conseguimos fazer um gol. Eu fiz o gol de empate e depois conseguimos fazer o gol da vitória com o da Silva. Mas o Geninho foi fundamental também para que esse sistema aí pudesse ser consolidado no ano seguinte, né. Torcida rubro-negra, queria dizer a vocês que o nosso Delta Café está também na nossa sede social ali no esporte. Lá você encontra cafés especiais, lanche. Tem aquela cervejinha gelada também para você que vai antes do jogo. Tem Wi-Fi se você quiser fazer uma reunião de trabalho. Lá também é um local legal. Então vá lá no Delta Café, conheça o Delta Café do Esporte que você vai se surpreender. E dia 27, para você que gosta do pagodinho, do sambinha, tem o Samba Recife, com várias atrações, atrações nacionais. É um dos maiores eventos do samba do Nordeste e no Brasil. Então, você que gosta de samba, tem uma novidade para você, que você, indo lá no esporte, pagando anuidade, você ganha um par de ingressos para o jogo, para o Samba Recife. Então, acesse as redes sociais do esporte, saiba como está acontecendo a promoção
ou vá lá na nossa sede social e fale em loco com as nossas atendentes, que você vai saber das promoções do esporte. César, agora vamos falar dessa tua nova fase, que é de treinador. Você começou recentemente como auxiliar técnico aqui. Eu queria que você falasse como foi essa tua primeira percepção como auxiliar técnico do lado de cá, como é trabalhar desse outro lado. Você falou ali que tem trazido dos outros treinadores que você vem alguns pontos, mas me diga da tua experiência aqui no esporte, de estar do lado de cá, como auxiliar técnico do profissional e agora sobre o comando das categorias de base do Sub-20, mais especificamente, que é onde você tem feito um bom trabalho. Olha, quando eu recebi a proposta, né, para vir, confesso que eu fiquei um pouco com medo, porque começar já numa grande equipe, no profissional, a responsabilidade ela é muito grande, né? É muito grande a responsabilidade. Porém, assim, conversei com a minha esposa e eu falei, eu vou, né? Às vezes uns veem problema, dificuldade, eu vi uma oportunidade. E, poxa, você começar na equipe na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com um grande treinador, então é algo de ver com bons olhos e com muito carinho. E eu vim e comecei, para mim era tudo muito novo, né? Minha primeira semana, primeiro dia. Eu comecei a entender como é que funciona o futebol, né? O futebol, até porque quando você é atleta, você vem, treina, né? Faz ali um pouquinho do pós-treino na academia, pega suas coisas e vai embora para casa. E quando você é da comissão, você tem que chegar mais cedo, né? Ver o que aconteceu no treino anterior. A gente chegou aqui, os meninos já tinham tomado banho esperando o ônibus, né? Depois do treino, e o senhor estava ali em reunião com a comissão. Então, a gente, após o treinamento, você procura falar o que aconteceu no treino, já vê para amanhã o que você vai fazer. E aí, quando eu cheguei ali no profissional para trabalhar nessa função, eu comecei a entender como é que um treinador tem que pensar, né? Ele não pode somente pensar no jogo, né? O treinador ele pensa em muitas coisas. Pensa qual é o tipo de treinamento, pensa qual o tipo de jogador que vai encaixar naquele treinamento e tem que organizar as equipes, tem que organizar, separar direitinho. Às vezes você faz 4, 5 equipes, tem que separar, procurar equilibrar. Então é algo muito mais além do que a gente imagina quando é atleta. O atleta vem, chega ali, dá o treino, faz o treino, né? Terminou, vai embora, acabou, né? Tem a pressão de resultados, porém, você terminou, você vai para casa e acabou, né? Já na parte de comissão técnica, você chega mais cedo, vê o que aconteceu ontem, prepara o treino do dia, às vezes já está até preparado, chama a comissão, discute o que vai ser feito, chama o pessoal do departamento médico para ver quem vai estar apto a treinar, e aí depois de tudo isso, de todo detalhezinho, aí agora o treino vai ser assim, vai treinar esse, e aí eu falei, caramba, é muito mais complexo do que eu imaginava, né? Fazer parte do treinamento durante a semana, o dia a dia de uma comissão técnica é bem mais trabalhoso do que ser jogador. A comissão técnica, ela fica vendo todos os detalhes, né? Às vezes vê aquele pessoal, o preparador físico, o assistente técnico, às vezes tem o outro preparador físico, o auxiliar de preparação física, preparador, todo mundo está envolvido no treinamento. Às vezes você vê no campo ali o cara assim, mas ele está envolvido, ele está observando alguma situação, para que quando chega no final do treinamento, a comissão senta e discute e fala quais foram os prós, os contras, para que durante a semana vá ajustando, para que haja o mínimo de erro e que quando chega o jogo ali, que é você apresentar o teu trabalho, né, o grande ato, possa sair da melhor forma possível, né? Então é isso o que eu vejo de muita diferença ser jogador e ser da comissão. Você chegou ao Sub-20 com muita responsabilidade. A gente está jogando Pernambucano também, mas vamos falar especificamente no brasileiro. Substituindo o Júnior Câmara, um grande profissional, acho que o senhor concorda. É um cara, inclusive, bem quisto pela torcida. Uma pressão, né, adicional substituir um profissional como Câmara, mas aí
A equipe vence 3 seguidas, ganha do Corinthians lá que não perdia na Fazendinha há quase 2 anos, ganha da Ponte Preta, ganha o clássico aqui com o Bahia. Fala um pouquinho do momento desse sub-20 e dentro desse momento fala sobre essa dupla de zaga, o Pedrão e o Arthur. O Pedrão para mim é fantástico, é um zagueiro incrível. O Arthur também tem uma postura, uma imposição dentro da área, tanto no defensivo quanto no ofensivo também, um zagueiro que faz gols. Fala desses atletas e fala também do momento. Olha, eu quando houve a possibilidade, né? Pô, o Júnior Câmara é um amigo pessoal meu, é um cara que eu gosto muito dele. Ele me ajudou muito aí nessa minha transição de atleta para parte de treinador. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Os meninos, ele estava fazendo um bom campeonato também, né, fazendo grandes jogos. Infelizmente, os resultados que não estavam acontecendo. E assim, eu chamei os meninos, procurei falar para eles que eu não inventei a roda e não tenho vontade nenhuma de querer inventar algo, né? Eu falei para eles que o menos é mais. Trabalhar com simplicidade, jogar com simplicidade é o que vai dar força para eles, é o que vai ajudar eles a chegarem no patamar do profissional. Eu falo para o meu maior objetivo e a minha maior vontade é que todos sejam aproveitados no profissional, que todos estejam preparados para jogar no profissional. Claro. E eu reuni eles e falei, rapaziada, alguém assistiu o jogo do profissional? Assisti. Eu também assisti. E eu tinha visto alguns jogos deles. Eu falei, vocês têm uma grande capacidade de jogar no profissional. Porém, hoje ninguém está preparado, porque eu não vi nenhum de vocês fazer o que o profissional tem feito em relação à atitude dentro de campo. Porque assim, com a bola no pé, o time é fantástico. Mas sem a bola, eu falei para eles, tem que correr, tem que marcar, tem que ser agressivo na marcação. Aí eu procurei passar para eles o que é a realidade do futebol, né? E assim, eu tenho pontuado algumas situações que é o futebol, a simplicidade. Não precisa inventar nada, não precisa vir aqui e falar para os meninos dar uma caneta, dar um chapéu, né, driblar 3, 4, que não vai adiantar. O que ganha campeonato, o que faz um jogador se destacar é o grupo. Fala, se o grupo estiver forte, o individual de cada um de vocês vai aparecer, né? Nós temos jogadores de grande valor tecnicamente, porém, se não jogar, né, na forma de grupo, de união, não vai render. Você vai dar um drible, vai dar 2, mas na terceira bola você vai perder e o seu companheiro que está lá atrás vai ficar nervoso com você, não vai querer correr, não vai roubar a bola para a bola chegar no seu pé. Aí vira uma bola de neve, né? E eu procurei passar isso para os meninos. E cada treino, venho alertando, venho falando. E graças a Deus eles estão entendendo, né? Eles estão entendendo, tem feito aquilo que eu tenho pedido, né? Eu não mando, eu peço, né? Faça. Vai ser bom para você. É pro bem deles. E as perguntas também, dou a liberdade de falar, e aí, você tem capacidade para fazer? Você consegue fazer? O que você acha? O que você pode fazer? Pergunto, onde é que você gosta de jogar? Porque eu quero fazer com eles aquilo que eu queria que fizesse comigo quando eu era atleta. E eu procuro fazer, ser o mais justo possível. Dar oportunidade para todo mundo, falar que todo mundo tem importância. Às vezes um menino que está ali não jogou, mas se ele ver se ele se dedicando no treinamento, fazendo por onde ter oportunidade, ele vai ter oportunidade, vai jogar. Eu falo para eles, todo mundo vai ter oportunidade, todo mundo vai jogar. Se preparem, porque a oportunidade todo mundo vai ter. E na hora que a oportunidade passar, né, eu falo, não vamos encarar como mais um jogo na minha carreira, mais um jogo no meu objetivo de chegar ao profissional. Não, pode ser o jogo da tua vida. Eu falo isso para os meninos, pode ser o jogo. Hoje, o Campeonato Brasileiro Sub-20, televisionado para o mundo inteiro. Total, todo mundo vê. O cara está lá na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, está assistindo o jogo. Eu falo, pode ser o jogo da tua vida. E além desse pessoal de fora estar vendo, o mais importante, aqui está vendo. O profissional está vendo, né? Está entendendo. Fala, lá tem um menino bom, eu quero. E eles estão vendo. Aí estou procurando passar para eles isso e eles estão começando a entender que futebol é isso, é você ser competitivo até num treinamento.
Você tem que ser competitivo. Não achar que é só no jogo. E aí eles estão entendendo e graças a Deus, sim, os resultados estão acontecendo. Ao trabalho, né, deles, eles têm se dedicado para isso, eles têm colhido fruto do trabalho deles, né? Sobre a dupla de zaga, tu foi zagueiro, eu queria que tu comentasse sobre os dois. Sim, então, são dois zagueiros diferentes, né? O Arthur é um zagueiro mais firme, vai mais para o choque, né? O Pedrão tem um pouco, joga para o lado esquerdo, tem um pouco mais de qualidade com a perna esquerda para sair jogando. O Arthur também tem facilidade de sair jogando, só que o Arthur é mais firme e o Pedrão é mais técnico, né? E aí esse casamento é perfeito, assim, né? Um bate e outro dá lisa, né? E aí tá sendo bom, eles estão entendendo, junto ali com o sistema defensivo, então os volantes também têm ajudado muito, tá sendo muito bom. César, quando o Rodrigo esteve aqui com a gente, ele falou um pouco sobre esse Brasileiro Sub-20, que a CBF aumentou as datas, são 19 jogos, né? Com 20 times, 19 rodadas. E explicando um pouco melhor para a torcida, que às vezes até não chega tanta informação, mas se classificam os 8 primeiros, né? E o Sport, depois dessa sequência de 3 vitórias, sob seu comando, chegou no 10º lugar, né? Então, começou a pensar ali numa possibilidade de classificação, né? Então, como é que você tem trabalhado com o grupo, esses meninos hoje? Claro que a principal função da base é revelar jogadores para o profissional, não só nosso, até de outras equipes também, mas como é que você está trabalhando com eles, essa possibilidade de classificação, como é que tá isso na cabeça deles? Olha, eu fui pro primeiro jogo, foi contra o Vitória da Bahia, lá em Salvador, né? E o Vitória estava com o mesmo número de pontos que a gente, né? Tava com 13 pontos e nós com 13. Com 12, acho que era 12 e nós com 12. E eu falei para eles, rapaziada, se a gente quer alcançar a classificação, o jogo aqui é importante. É uma briga direta, é um clube também que está brigando pela classificação, está um pouco distante, mas se ganhar hoje, a gente fica próximo ali da classificação. E os meninos entenderam, eu falei para eles acreditarem, porque se não tem vontade ou não acreditam na classificação, não é melhor a gente nem jogar. Ainda mais com essa camisa, né? Eu procurei passar para eles qual é o perfil do atleta que o esporte tem, qual é o perfil do atleta que a torcida gosta. É aquele atleta, eu falei para eles, é aquele time que não desiste, é um time que acredita sempre. Pode estar faltando as 2 pernas, mas nós vamos acreditar que nós vamos chegar lá no gol dos caras. A gente tem que acreditar. E eu passei isso para os meninos, e eles começaram a entender e estão acreditando. O legal é isso, que eles estão acreditando também, né? Tanto é que a pré-eleição, às vezes, que eu vou falar com eles, eu não preciso nem falar muita coisa de acreditar na classificação. Um já cobra do outro. Rapaziada, é jogo que a gente tem que ganhar. E foi assim contra o Vitória. Nós estávamos ganhando o jogo, infelizmente. Teve o pênalti. Que, na minha opinião, não foi pênalti, mas o juiz deu. E pronto. E aí, contra o Corinthians, falei, vamos acreditar. Os caras... Invicto, estavam na liderança. Já, né? e eu falei, eu sei que os caras, devido à nossa condição na tabela, o time dos caras é melhor que a gente. Porque eles têm ganhado jogos, eles têm feito os resultados. Estavam na liderança. Nosso time é bom. Vocês têm jogado bons jogos, infelizmente o resultado não vem. Então, os caras são melhor que a gente. Mas nada impede da nossa equipe vir aqui e surpreender os caras. Nós podemos ganhar deles, porque vocês têm capacidade de ganhar deles também. Só que, para que isso aconteça, nós temos que minimizar os erros, que é o que eu cobro muito deles. Errar faz parte do nosso crescimento, do amadurecimento. Porém, quanto menos você errar, mais próximo da vitória você está, é o que eu falo para eles. E eles começaram a entender, eles procuram jogar com simplicidade, errar pouco, e aí os resultados estão acontecendo. Aí eles viram que o sonho, que para muitos era impossível, está batendo na porta. E aí nós estamos jogo a jogo. Ganhamos do Bahia, um clássico nordestino, também era uma equipe que estava na nossa frente, conseguimos tirar a diferença, que se ganha eles abririam 6 pontos, né, da gente. Eu falei, é um jogo de 6 pontos. Perguntei para ele, alguém já ouviu falar jogo de 6 pontos? Aí ele, não, nunca ouvi. Por que 6 pontos? Se os caras só estão 3 na nossa frente. Eu falei, não, porque se eles ganhar, vão abrir 6. E se a gente ganhar, a gente tira 3 deles.
E aí eles entenderam e ganhamos. Contra a Ponte Preta também era um jogo difícil. A Ponte Preta é a última colocada, mas dificilmente perde em casa, né? Sempre empatando. é um jogo difícil. E eu falei, rapaziada, time vencedor ganha jogo grande e ganha jogo pequeno. Assim, pequeno em termos de diferença na tabela. Não menosprezando a equipe da Ponte Preta, falando em termos de classificação. E aí os meninos, não, é verdade, não podemos perder. Aí eles entram já com o nível de atenção lá em cima. E os resultados têm acontecido. E eu cobro, falo com eles, procuro passar também algumas convicções que eu tenho durante os treinamentos. E eles têm procurado fazer, têm assimilado, né? Claro que ainda faltam algumas coisas que a gente vê que pode melhorar. E durante a semana nós vamos trabalhando. E graças a Deus está dando certo e eu espero que consiga aí mais resultados, possamos conseguir a classificação, que é importante para a formação do atleta, importante para o clube, é importante para o Estado, é importante para todo mundo. E é isso que eu procuro passar para eles. É importante também ter essa experiência do mata-mata, né? E até os próximos 2 jogos são bem importantes nessa projeção aí para classificar, que são 2 jogos aqui na Arena de Pernambuco, né? Contra o São Paulo no sábado e o Grêmio na quarta, né? Nossa diretoria de base está tentando, tamanha a importância desse jogo, está tentando levar o jogo para a ilha. Não sei se já conseguiu confirmar, mas é importante se for na ilha também, até para a torcida chegar junto, é um acesso mais fácil. O que facilita se for na ilha e o que tu espera. Eu acompanho a base, né? Eu acompanhei todos os jogos do esporte nesse sub-20, e exceto o jogo com o Vasco, onde o time teve um jogador a menos, todos os outros jogos foram espelhados, perdendo ou vencendo, sempre foram jogos espelhados, equilibrados, algumas vezes com o esporte sendo superior, apesar da ausência do resultado. Então fala sobre esses 2 jogos que o Nivaldo perguntou e o que facilitaria se for na ilha. Facilitar não facilita nada não, mas pode ajudar, né? Ajudar o apoio da torcida, ajuda a formação do atleta também, porque ele já vai crescendo com a identidade, o que é jogar na Ilha do Retiro, o que significa jogar dentro da Ilha do Retiro. É diferente. É diferente, sem dúvida. Quando você vai para dentro da Ilha do Retiro ali, eu acho que a tua motivação é outra. As equipes de fora também vêm e começam a entender, poxa, essa aqui é a temida Ilha do Retiro, né? Os jovens atletas. E é bom para a formação do atleta. Mas facilitar não facilita nada, não. Continua com a mesma dificuldade. Talvez a expressão tenha sido usada de forma errada. Não, mas pode ajudar muito, né? E assim, são 2 jogos importantes, mas a gente procura trabalhar jogo a jogo. Antes desses 2 jogos do Brasileiro, nós temos um jogo do Campeonato Estadual, que é contra o Retrô, que é uma grande equipe, é uma equipe que está em ascensão, formou agora. Mas vai ser um grande jogo. E a gente procura passar isso para os garotos. Falar a importância de cada jogo. Então é jogo a jogo. Nós ainda não estamos pensando no São Paulo. Nosso primeiro objetivo é jogar na quarta-feira contra o Retrô, Campeonato Estadual. E aí sim, depois a gente pensa no São Paulo. Aí fala da importância do jogo. Às vezes, assim, como eu falo para os meninos, não precisa nem falar da importância do jogo, né? O jogo, o nome, a grandeza já diz por si só a importância. Que é um clássico nacional, que se ganhar, a visibilidade ela é muito grande. Se perder também não tem problema, porque está em formação. Porém, o que eu procuro passar para os meninos é o seguinte: para fazer história você tem que vencer. Para você ter o DNA vencedor, você tem que vencer. Perder não tem problema, né? Acontece. Né? E às vezes nós vamos perder, como você falou, perdeu fazendo grandes jogos. Certo? Mas o que eu estou procurando passar para os meninos é o seguinte: nós vamos entrar para ganhar o jogo, né? Se perder não tem problema, mas nós não podemos ter o medo da derrota. Não podemos ter medo de perder. Nós temos que ter vontade de ganhar. Aí, se perder, faz parte. É um jogo. Você perde, ou aliás, você ganha, empata ou perde. Você começa para disputar 3 resultados. É claro que você entra querendo a vitória, sempre. E, falando da importância, o São Paulo é o primeiro ali dentre os 8, né? Que está mais próximo da gente é o São Paulo. Então, se nós ganharmos, nós vamos estar bem próximo de passar o São Paulo. Ele ganhou ontem, ganhou do Bahia. 2-1, né? 2-1. Ainda
abriu 4 pontos da gente. Então, se nós ganharmos, nós não vamos deixar ele se distanciar. E aí vamos jogar outra partida em casa. Aí, se dependendo como for os outros resultados, se nós ganharmos, aí nós já vamos estar entre os 8. Então, eu procuro passar jogo a jogo, falar da importância e falar também do DNA, né? O DNA do atleta rubro-negro, qual é? É de não desistir nunca, de acreditar em tudo, entrar sempre para vencer. Entrar sempre para vencer. Independente do jogo que seja, entrar para vencer. Algumas pessoas falam que resultado na base é mero detalhe. Essa afirmativa, tu é adepto a ela ou... Olha, eu sou, até porque é formação. Formação, é. É formação. Eu creio que quando você está formando um atleta, não tem como você formar um atleta só ganhando jogos. Para você formar um atleta, formar um cidadão, ele entende que a vida é assim. Imagina você tem o teu filho e o teu filho você dá tudo para ele. Deu tudo. A vida inteira você deu tudo para ele. Quando chegar para ele decidir sozinho a vida dele, ele não vai saber fazer. Quando tiver o primeiro revés na vida dele, ele vai, poxa, e agora? Eu não sei o que fazer. Ele não vai ter força para superar a derrota. Então, na base, claro que você tem que mostrar para ele a importância da vitória, lutar sempre pela vitória. Mas na base também você tem que mostrar para ele que perder faz parte do amadurecimento e do crescimento do atleta. E é categoria de base, é informação. E para você formar um atleta, às vezes você tem que formar ele também na vitória e na derrota. É isso que a gente procura passar para os atletas. César Lucena, gostaria de agradecer a você por ter aceitado o convite, de ter feito esse Hora da Base com a gente, que é um projeto que a gente tem, que iniciou com o Rodrigo Dias, falando da base, porque é importante também para a torcida do esporte ficar sabendo o que é feito aqui com os nossos meninos, né? Quer dizer, a nossa plantação, a nossa joia, nosso garimpo, que tem que seguir vivo, e é isso que dá força ao esporte. O esporte, historicamente, tem grandes jogadores formados na categoria de base, e você, que é um cara que criou o seu DNA aqui rubro-negro, você disse, passou 6 temporadas aqui, é um jogador que cresceu dentro do esporte, é histórico aqui, você participou de uma das campanhas mais importantes da história do clube, que é o título de 2008, ativamente, inclusive. Então, assim, a gente queria agradecer. Lembrando a você, rubro-negro, que o nosso podcast está em todas as plataformas digitais, e onde você encontra também no nosso site e nas nossas redes sociais. Você fica sabendo todos esses horários e os dias dos jogos que o César falou aqui, tanto do Retrô, no Pernambucano, quanto os jogos do São Paulo e Grêmio, no nosso site. Nosso meio quilo é o nosso acompanhante da base. Tudo que sai da base, ele está por dentro. Então, nosso site, nas nossas redes sociais, você fica por dentro de tudo que está acontecendo. César, muito obrigado. Gostaria de agradecer a você e dizer que o nosso podcast, o Esporte Clube do Recife, agradece muito a sua história no clube e a sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando do trabalho da base, falar do Rodrigo, né? Rodrigo Dias é um cara que tem feito um excelente trabalho, falar do pessoal que trabalha na base, tem feito um excelente trabalho, falar que tem jogadores de muita qualidade, né, que estão sendo formados para que possam suprir as necessidades do profissional e que a torcida acreditar e torcer aí, porque o esporte tem um futuro brilhante aí com esses moleques da categoria de base. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Minha gente, vamos embora? Vamos embora. Obrigado, torcida rubro-negra. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Acompanhe o Esporte Clube Recife pelo esporte tudo. Abraço. Até mais. Hoje vai jogar o super time da ilha. Hoje vai jogar o super time da ilha. Hoje vai jogar.